Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, tá? E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Minha gente, como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, né? Hoje eu vou contar pra vocês, tá? Como foi a minha imigração. A tal temida imigração, o terror dos imigrantes. Então, minha gente, eu vou contar a minha experiência, tá? Pra vocês, como foi. E fiquem aí, tá? Até o finalzinho desse vídeo, porque ao decorrer, tá? Desse vídeo, eu vou dar algumas dicas pra vocês, tá certo? Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, tá? Se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que eu colocar aqui pra você. E também deixa teu like, tá? E depois que você assistir esse vídeo, me diz o que você achou, tá? Me diz também se restou alguma dúvida, porque eu vou estar aqui respondendo todos vocês, tá certo? E deixa também tua sugestão, o que você quer ver aqui, o que você quer que eu lhe mostre, tá? Que eu vou tentar fazer pra você. Então, bora lá! Então, minha gente, primeiramente, né, a minha passagem, a gente comprou pela TAP, tá? A gente viemos pela empresa da TAP. Então, a gente compramos a uma pessoa, né, que trabalha diretamente na TAP, trabalha com agência de passagens, e o nome dessa pessoa se chama Alisson, tá? Eu super indico aqui, eu sempre falo dele, porque aquele é um profissional muito top, tá? É um profissional que presta todo o serviço, né? Geralmente as pessoas ficam com receio, né, de depositar um tal valor, né? Mas, minha gente, super indico, não tenham medo, tá? Inclusive, quem quiser fazer um orçamento com ele, me chame lá no direct, tá? Que eu passo todas as informações para vocês. E vocês vão lá, falam com ele, diz que foi por minha indicação, tá bom? E vocês acertam os orçamentos e vocês vão pesquisar também, né? Então, nós compramos nossa passagem pela TAP. Nós tínhamos pesquisado em outras empresas, só que estava muito caro de verdade. A gente pesquisou, estava 17 mil, veio eu, meu esposo e minha filha. Então, foram 3 passagens, né? Foi a minha, do meu esposo e minha filha. E ficou em torno de 11.900. 11.900 reais, já incluso com seguro viagem, tá, minha gente? Para quem não sabe, uma das dicas, né, que eu quero passar para vocês aqui é que vocês têm que viajar com seguro viagem, tá certo? Porque quando você chegar na imigração, o agente vai perguntar pelo seguro viagem. Então, eu tinha pesquisado, né, em outras agências, só que estava dando 17 mil, fora o seguro viagem. E pesquisei em outras, deu 15 mil, outras deu 14 mil. Então, como eu já tinha recebido, né, uma indicação de Alisson, então a gente decidiu comprar com ele. Então, ele foi o que a gente encontrou mais em conta, né, por 11.900, já incluso seguro viagem e também serviços a bordo, né, que é dentro do avião, para você ter direito à refeição. Então, nós compramos com ele. Então, a gente compramos, né, nossa passagem para o dia 13 de novembro, sendo que a gente viajou de madrugada e a gente chegou aqui em Portugal, em Lisboa, dia 14. Então, nossa passagem estava para o dia 13, às 11 da noite, eu acredito que 15 minutos, 11h15. Então, quando a gente chegou lá, né, no aeroporto, o avião teve um pequeno atraso, então a gente saiu de 11h30 da noite. Para quem não me conhece, né, sabe de onde eu sou da Paraíba, né, capital de João Pessoa. Então, eu tive que sair do lado de João Pessoa, tem uma cidadezinha. Aqui eu falo muito João Pessoa, porque aqui tem várias pessoas que me assistem, que talvez não me conheçam, né? Então, como João Pessoa é na capital, né, da Paraíba, e ao lado de João Pessoa tem uma cidadezinha pequena que se chama Bahia. Então, eu morava em Bahia, então para mim sair da minha cidade, onde eu morava, era praticamente outro estado, né? Porque eu tinha que ir para Recife para pegar o voo, né? Então, assim, da minha cidade para Recife, acho que fica em torno de 1 hora e meia de viagem. E dependendo, porque o trânsito, minha gente, de Recife é muito grande. Então, assim, a gente teve que sair com muita antecedência, muito cedo. Acredito que eu saí umas 3h30 da tarde, por aí. Cheguei lá umas 5 e pouca. Então, fiquei lá no aeroporto, fiquei muito nervosa, tá? É muito tenso, né? Então, a gente chegou lá, começou a fazer o check-in às 8 da noite. Então, a gente fez o check-in, ficou aguardando, né, o voo, porque teve um pequeno atraso. Então, quando deu 8 horas, a gente foi lá, fez o check-in.
Então, chegando lá, a gente ficou ainda um pouco, né, no aeroporto, esperando dar horário de fazer o check-in. Minha gente, enquanto eu esperava, eu fiquei tão nervosa. Minha gente, antes eu não estava nervosa, né? Também seria a nossa primeira vez, né, de avião, viajar de avião. Então, antes, alguns dias atrás, eu estava muito tranquila. Mas quando vai chegando o dia, você fica tão tensa, tipo, começa as paranoias, você começa a achar que vai dar errado, começa a pensar mil coisas. Então, assim, faz parte, né? É comum você sentir isso. Então, a gente ficou lá no aeroporto e eu fiquei muito tensa. Então, quando deu o horário de fazer o check-in, acredito que foi às 8 horas ou foi 9 horas da noite. Você faz o check-in, né? Você entrega seu passaporte. Então, a gente entregou o nosso passaporte e ela foi lá, olhou o horário, tal, já estava tudo no sistema, tá certo? Lembrando que as minhas passagens, quando eu comprei, eles entregaram a minha passagem de volta, né? Que eu tava com a minha ida, mas da minha volta no dia, tá? Foi exatamente o mesmo dia da viagem que a Alisson me entregou a passagem. Então já estava todo no sistema também lá do aeroporto, né, para onde você ia. Então, quando chegou lá, eles dão aquele comprovante, né, de viagem, onde vai lá estar os dados, qual o horário do voo, qual o horário que você chega em Lisboa. Então você fica com aquele papel, né? Então a gente aguardou, né, o avião chegar, chegou realmente atrasado, como eles disseram que ia chegar. E minha gente, a sensação de entrar dentro do avião é tipo assim, surreal. Então, um dos meus maiores medos um dia era ter que viajar de avião. Mas então, quando a gente chegou dentro do avião, né, então é uma experiência incrível, né? É um misto de sentimento de medo, tranquilidade, de que as coisas estão fluindo, que o que você planejou está dando certo. Então, tipo assim, mas eu tentei me tranquilizar, né, ao máximo. E foi um voo super, super tranquilo, de verdade mesmo, né? Então, assim, não teve turbulência. Então, foi um voo muito, muito tranquilo, de verdade, né? Então, teve todos os serviços prestados realmente, né? Como estava na passagem, serviço a bordo. Então, a gente teve nossas duas refeições. A gente teve a refeição da madrugada, né? A gente entrou de 11h30 no avião. Então, mais ou menos quando deu 1h30 da manhã, chegou o jantar, né? Então, quando foi mais ou menos umas 5h30 da manhã, 6 horas, teve o café da manhã. Então, tipo assim, muito bom, os serviços prestados bem direitinho. Inclusive, eu gravei até um vídeo aqui, tá? No canal, quando a gente viajou, mostrei tudo, tá? Saindo de lá, de onde eu morava, até chegar aqui em Portugal. Então, quem quiser ver, tá certo? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui um card. Se não, é só vocês, depois que acabar esse vídeo, vocês vão lá, tá certo? Ver que ficou bem legal também esse vídeo. Eu mostrei também dentro do avião, a gente com as refeições da gente. Então, os serviços foram prestados. Então, a gente saiu de lá 11h30, a gente chegamos aqui em Lisboa 10h30 da manhã, né? Teve o atraso e também tem um fuso horário, né? Então, aqui são 3 horas mais tarde que no Brasil. Então, se fosse para contar no horário do Brasil, a gente chegaria aqui 6h30 da manhã, né? Só que como tem um fuso horário e aqui são 3 horas, né? Mais tarde que no Brasil, então chegamos em base de 10h30 da manhã. Então, quando a gente chegou lá, eles tinham acabado, né, de abrir a fila da imigração. Não tinha ninguém, né? Então começaram a formar as filas. Então foi daí que cai a ficha, na verdade, que você vai passar na imigração, tá? É muito tenso, mas eu tentei ficar mais tranquila possível, né? Até porque eu vim com a mente de turista, né? Se você tá vindo como turista, venha com a mente de turista. Se você está vindo com carta convite, fique tranquilo. Se você está vindo como turista, tente ficar tranquilo, tá? Venha com a mente de turista, né? Pense que você está indo turistar, que você está vindo conhecer Portugal. Em momento nenhum, venha com a cabeça, estou indo para morar, para morar. Não, tá certo? Porque possa ser que na hora das perguntas, né, da pequena entrevista que eles fazem, quando você vai passar na imigração, possa ser que você se perca. De tanto sua mente estar ali, né, pensando, calculando onde você vai morar, o que você vai fazer em Portugal, que você está vindo para morar, que sua mente entende que você tem que dar essas respostas na hora. Então, assim, tente, tá, se tranquilizar ao máximo que você puder. Então, quando chegou na fila da imigração,
Tinha muita gente, muita gente de verdade, né? Quando eles começaram lá a organizar, apareceu tanta da gente, então a gente ficou na fila, fiquei super tranquila, tentei me tranquilizar, e começaram a organizar, né? Lá tinha as cabines, no aeroporto aqui de Lisboa tem as cabines e fica dentro os agentes, né? Que é onde eles vão fazer as perguntas. Então, aí quando chegou a nossa vez, né, que a gente já estava assim mais ou menos na frente, aí chegou uma mulher que estava organizando lá a fila, colocou a gente numa fila que tinha 3 pessoas na nossa frente. E tinha uma cabine que só tinha acho que 2 pessoas para ser atendida. E nisso eles estavam organizando as filas. Então, quando a gente estava nessa fila, que tinha 3 pessoas na nossa frente, tinha uma mulher que já estava sendo atendida e ela estava com 3 crianças. Então, pelo que eu percebi, eles pegaram uma criança dela, né, um maiorzinho, pegaram a criança e levaram para a salinha, né, e ficaram 2 com ela, né, eu acredito que era um de braço e o outro era já grandinho e estava no chão. Então, ela estava sozinha com essas 3 crianças. Então, eu reparei que o agente saiu, levou a criança para a salinha, eu acho que suspeitaram de alguma coisa, ou possivelmente ela falou alguma coisa que deixaram ele cismado, né, que eles desconfiaram de alguma coisa. Então, foram lá para a salinha com essa criança. E veio outro agente, na fila da imigração, veio outro agente, entrou, né, na cabine que esse outro estava, que esse outro saiu, foi entrevistar a criança e veio outro agente. Então, ficaram lá puxando assunto com ela, perguntando. Então, fizeram um monte de perguntas a ela, pediram um monte de documento. Então, daí a gente já fica meio nervoso, né? Então, assim, pelo que eu percebi, esse agente, ele era um pouco rígido, ele fazia muita pergunta. Então, nem olhar assim muito pro lado eu não queria. Eu tava bem sofisticada, né? Conversando com a minha filha, com meu esposo, pra gente, tipo, não ficar tão tenso, não ficar pensando demais para aquela situação, para eles não perceber que a gente tava nervoso. Então, eu fiquei bem sofisticada e minha mente um turbulhão. E eu na minha cabeça, eu vou turistar, só o que passava. Então, aí levaram também essa senhora, né, com as 2 crianças para a salinha, já tinha uma lá, uma criança dela. Então, veio outra gente, ficou na cabine e foi atender o próximo. O próximo era o que estava na nossa frente. Então, quando chegou lá, também suspeitaram, tá, desse homem. Não sei se era porque ele estava viajando só, mas puxaram muito assunto dele, pediram muito documentos e ficaram mexendo lá no computador, puxando assunto com ele. E meio que a gente, uma coisa eu vou dizer a vocês, uma dica aqui. Quando vocês estiverem, tá, desde que vocês entrarem dentro do avião, vocês não conversem com ninguém. Principalmente se for pessoas estranhas, que com certeza só vai ter pessoas estranhas, né? Então, se vem puxar assunto com vocês, de querer perguntar, saber o que vocês vão fazer em Portugal, despistem, tá? Porque desde ali já pode ter algum agente dentro do avião. E quando vocês chegarem também, tá? Na fila da imigração, tente, se você vir com a sua família, tente ficar conversando só com a sua família. Desliguem também o celular, tá? Tragam tudo impresso, tudo que vocês puderem trazer de documento imprimido no papel para eles não terem acesso ao celular de vocês. Isso é muito bom, entendeu? Então, assim, tragam tudo impresso, tudo imprimido, os papéis e nada em celular, né? Porque a partir do momento que você dê seu celular a ele, para ele olhar alguma coisa, alguma reserva, alguma coisa, você está dando o direito dele mexer em tudo no seu celular. Então, vocês tragam tudo já impresso, os papéis. E tentem ficar de boa, tá? Na fila, sem demonstrar nervosismo, nem ficar olhando muito por lado. Então, foi o que aconteceu, foi que esse rapaz que estava na minha frente, ele meio que queria fingir que conhecia a gente, né? Então, assim, eu olhava assim pra ele, meio que tirava a vista. Aí teve uma hora que ele girou assim a cabeça, ele fez complicado, né? Aí eu fui assim, eu fingi, minha gente, de verdade, que não foi nem comigo, que ele não tinha nem falado comigo. Na hora que ele falou, eu virei assim, minha gente, a cara. Por quê? Se tivesse lá dando alguma coisa errado pra ele, né? Ele queria dizer que conhecia a gente. Eu nunca nem tinha visto esse homem, entendeu? Então, na hora que ele falou, eu virei assim a cara, se fingi de verdade
que não foi comigo, que ele tinha falado. Então, ele percebeu que a gente não deu atenção a ele. Então, os agentes, eles ficam lá, mexendo no computador, mas eles mexem, olham assim, entendeu? Pra ver todo o movimento. Então, momento nenhum, eu conversei com esse homem, né? Ele falou, mas realmente eu nem conhecia ele. Então, eu fiz de conta que não foi nem comigo que ele tinha falado, né? Então, assim, vocês têm que prestar muita atenção, né? A imigração, ela é muito complicada em vários aspectos, tá? Como eu disse, chegar alguém fingindo que conhece vocês, né? Que quer puxar assunto, quer conversar, não converse. Ignore de verdade, né? Foi o que aconteceu. Então, esse rapaz foi mais um, tá? Que foi pra salinha. Ele não passou na imigração, assim, né? Até entanto. Foi pra salinha, suspeitaram dele. Então, quando esse rapaz, né, o agente, estava na cabine, que ele fez assim, vamos ali com esse rapaz, ele saiu, né, com o rapaz pra salinha. Então, na outra fila, tinha outra fila que já estava vazia. Eu olhei pro meu esposo assim, eu disse, Bruno, vamos para outra fila que não tem ninguém. Aí ele, não, vai colocar a gente aqui. Eu disse, mas vamos para outra fila? Eu já estava tão cismada, porque todas as pessoas que estavam indo para aquela fila, né, estavam indo para a salinha, porque aquele agente que estava lá, ele realmente, ele puxava muito assunto, perguntava muita coisa, e possivelmente também poderia demorar, né, porque ele levou o pessoal para a salinha, levou a mulher, demorou um pouco, e depois veio e levou o outro rapaz também. Eu disse, não, vamos para essa fila aqui que não tem ninguém. Então, a gente foi para outra fila e chegando lá, meu esposo falou com ele, oi, bom dia. Eles não respondem, tá, minha gente? Eles não respondem, eu acredito que seja parte até da ética deles, né, do trabalho. Então, eles não respondem. Aí, ele pediu passaporte, a gente foi, entregou os 3 passaportes e ele olhou assim, a nossa imigração foi super tranquila. Eles não fizeram muitas perguntas. Então, só fizeram, né, 2 perguntas, que foi onde a gente ia ficar, no caso, qual hotel, né, que a gente ia ficar hospedado, e quantos dias a gente ia passar num hotel, né, no caso, no país. Então, a gente disse, né, que a gente ia ficar aqui em Lisboa, no hotel, a gente falou o nome do hotel, e ia passar 10 dias. Então, eles pediram para ver, tá, o comprovante do hotel. Então, vocês, né, que estão vindo aí como turista e pretendem ficar no país, né, de qualquer forma, vocês têm que trazer, tá, o comprovante do hotel que vocês vão ficar hospedados, tá certo? Porque eles pedem na imigração e pedem para ver quantos dias, onde vai ser, entendeu? Se possível, se eles desconfiarem, eles vão até ligar para esse hotel para confirmar se realmente vocês têm hospedagem lá, tá certo? Então, assim, isso é muito importante que vocês tragam imprimido, tá? Não deixem no celular de vocês, façam a impressão e mostre o papel na hora, caso eles pedirem, tá certo? Então, assim, você só vai responder as perguntas que eles fizerem, tá? E bem claro, quantos dias? 10. Onde vocês vão ficar? Tal hotel. Então, respondam só o que ele perguntar, porque se ele vê que você tá puxando assunto demais, tá falando demais, é um ato de suspeita. Então, a gente falou, foi as 2 perguntas que fizeram, então ele pegou lá, quando eu vi ele pegando assim um carimbo, eu na minha mente, vai, carimba, carimba. Aí ele carimbou o primeiro, o segundo e o terceiro. Minha gente, quando a gente passou na imigração, meio que eu não acreditei. Eu ainda olhei pro meu marido assim, a gente passou por uma porta, né? Aqui tá a cabine, aqui tem uma porta. Quando a gente passou, eu fiquei, Bruno, a gente já passou? Aí, Bruno, já. Menina, eu fiquei tão feliz, minha gente, uma sensação libertadora, né? Porque desde o dia que você compra a sua passagem, o que a gente mais pensa é na imigração. Então, assim, quando a gente passou, foi algo surreal. A gente agradeceu muito, muito a Deus, de verdade mesmo, porque foi Ele que cuidou do começo até o fim para tudo dar certo. Então, o que mais me surpreendeu, né, foi eles terem feito só 2 perguntas, né? Então, assim, eu acredito que a gente ficou muito solto, muito sofisticado, a gente veio realmente com a mente de turista, né? A gente veio pensando realmente que a gente ia turistar. Quando chegou lá na hora, eu fiquei meio que brincando com a minha filha. Meu esposo respondeu as 2 perguntas dele, então ele olhou assim pra gente, carimbou os 3 passaportes e tchau. Então, assim, é muito importante, né, que mesmo que a gente fique tenso, fique preocupado, fique com medo, mas que você tente, tá, controlar os seus sentimentos, né, porque
Às vezes, por uma palavrinha errada que você fala, você volta para trás, tá certo? Como eu já estava em grupos também, né, do WhatsApp, a gente escutava muitos relatos, tá, de pessoas que ia para a salinha, teve pessoas que passou 2 dias, tá, no aeroporto, porque quando você vai para essa salinha, eles tentam puxar o máximo de informação sua. Então, assim, essa salinha é uma coisa que ninguém quer ir, tá, porque é muito tenso. Eu escutei relato, tá, que uns deram até pressão, dizendo que eles estavam vindo para morar, que eles confirmassem que ia ajudar, na verdade, mas não ajudou, tá? E essa pessoa afirmou que vinha para morar e acabou sendo deportado, entendeu? Então, assim, tem que ter muito, muito cuidado mesmo quando você for passar na imigração, tá certo? E tem pessoas também que já falou, né, que quando foi para essa salinha, ficaram 2 dias no aeroporto esperando um voo para poder voltar para o país sendo deportado. Então, assim, é uma coisa muito constrangedora, né? É uma coisa muito triste, porque quando a gente sai, né, do nosso país, a gente entrega nossos sonhos, né? A gente sonha muito, a gente planeja, a gente vende as coisas, né, para vir embora. Então, o nosso sonho é todo depositado naquilo, né? Que tudo vai dar certo, que a gente vai passar e vai ver uma nova vida. Então, assim, imagina tudo por causa de uma palavrinha errada, né? Que possivelmente você fale, tudo venha água abaixo. Então, a dica que eu dou é essa, minha gente. Venham super tranquilo, entregue nas mãos de Deus, tá? E tudo acontece na permissão do Senhor, né? Então, tudo que for dar certo, vai dar certo. E não tem de que temer, tá certo? Se você fizer tudo direitinho, tudo vai dar certo. Então, minha gente, eles fazem, tá, muitas perguntas. Graças a Deus a gente não teve essa experiência, né, deles desconfiarem, deles fazerem muitas perguntas, tá? Mas assim, eu já escutei relatos, tá? Inclusive de pessoas que vieram com a gente, que eles perguntaram quanto trouxeram em dinheiro, o que ia fazer no país, quais eram os pontos turísticos, tá, que eles iam visitar aqui. Então, é importante que você que está vindo como turista, você faça um roteiro, tá? Eu fiz um roteiro, mas graças a Deus não pediram. Você tem que citar, tá, alguns pontos turísticos. Então, é importante que você venha com um roteiro, tá certo? E se você vir com criança, for uma criança já grandinha, eles perguntam por qual motivo a criança não está na escola. Então, são essas perguntas que vocês têm que estudar, tá? Para saber responder todas, né? E tem que ser muito claro e muito direto, tá? Não enrolar muito no assunto e falar o que eles estão perguntando. Então, minha gente, essas são as perguntas, tá? E tem outras também que eles fazem, né? Se você conhece alguém aqui no país. Então, se você tá vindo como turista, né? Mesmo que você conheça aqui alguém, você tem que ter muito cuidado no que você vai responder, né? Porque se você dizer que conhece alguém, eles vão deduzir, né, que você tá vindo para morar, tá certo? Porque já tem alguém aqui, né, ele esperando. Então, assim, tem que ter muito cuidado realmente nas respostas que vocês vão dar. Então, minha gente, eu desejo boa sorte, tá? Para quem está querendo vir, para quem já está preparado, tá? Inclusive, deixa aqui, tá? Nos comentários, se restou alguma dúvida, o que você quer saber, tá certo? Que eu lhe respondo aqui nos comentários. Desejo boa sorte do fundo do meu coração, que tudo venha dar certo, tá? Para vocês, como deu pra gente, né? Não fiquem com medo, tá? Da imigração, faz parte do processo. Quando vocês passarem, vocês chegarem aqui em Portugal, façam, tá, acontecer. Venha com o mesmo foco, a mesma determinação, o mesmo objetivo que vocês estão saindo, né, do Brasil, do país de vocês. Então, continue com esse foco, tá certo? Aqui as coisas não são mil maravilhas, né? Como muitas pessoas pensam, tem suas lutas, mas atrás de cada luta tem suas conquistas, né? Então, assim, todos os dias é uma luta, é uma guerra para ser vencida. Mas imigrar não é fácil, né? Mas tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo. Emigrar não é fácil porque você não está no seu país, né? E você está começando uma nova vida, uma vida do zero. Você não conhece nada, você não conhece ninguém. Se você conhecer alguém aqui, a pessoa vai te induzir algumas coisas, mas mesmo assim você vai ter que aprender a fazer só. Você vai ter que aprender a se desenrolar só, tá certo? Então, eu desejo boa sorte e que vocês continuem
com o mesmo foco que vocês estão saindo do país, tá certo? Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Contei a minha experiência pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Deixa aqui nos comentários tua sugestão, se você quer mais vídeos como esse, falando sobre documentação, falando da nossa experiência. Então deixa aqui, tá, nos comentários tua sugestão, o que você achou do vídeo, o que você quer ver aqui também, se você quer que eu fale sobre documentação, como tirar, como foi que eu fiz, como eu consegui, tá certo? Que eu vou tentar fazer esse vídeo pra vocês, tá certo? Então, antes de tudo, se você não é inscrito, tá, se inscreve no meu canal, curta esse vídeo, tá? E ativa também o sininho de notificação para quando eu fazer vídeos aqui, o YouTube entregar pra vocês, tá certo? Então é isso, beijos e até o próximo vídeo!